para que as pessoas possam ler através da nossa vida aquilo que Deus quer comunicar ao coração delas. Amém? Fala assim: eu sou a escrita de Deus. E eu queria ontem, vou contar uma experiência que eu vivi ontem. Eu saí de casa, porque eu estou com essa palavra já há algum tempo no coração, Eu saí de casa, eu falei: Deus, eu vou sair para uma reunião. Eu tive que atender uma imobiliária ontem. A gente não costuma trabalhar de sábado, mas eles só poderiam me atender no sábado. E eu falei: então eu vou, Aí eu fui, mas eu saí de casa, eu falei: puxa, Deus, me usa, de alguma maneira, que as pessoas possam de verdade ver. E eu ali fiz a apresentação do produto. E eu falei para mim, cheguei em casa ontem muito emocionado com Deus. E aí eu, falando só das coisas do trabalho, daquilo que a proposta do trabalho e tal. Mas no final da reunião, a dona da imobiliária lá, ela me procurou. Enquanto eu conversava com algumas pessoas, ela me parou assim e falou assim: eu preciso te perguntar uma coisa. É uma pergunta particular, assim, você se importa? Eu falei: não, pode perguntar. E ela falou assim: você é cristão? Aí eu, na hora, já falei: sou. Você é pastor? Aí eu falei: por que você está perguntando isso? Do nada, irmãos. Eu não falei nada de Deus, eu não falei nada de Bíblia, eu não falei nada. Eu simplesmente estava ali. Aí ela falou: porque eu senti uma presença de Deus. Aí eu falei: glória a Deus. Aí ela abriu o coração ali, chorou, me abraçou e começou a chorar, irmão. E aí você sabe como eu sou chorão, Chorei junto. Os funcionários, tudo ali. Gente, ele é cristão, eu estou desviado, isso aqui. Começou aquela choradeira. E eu falei: Deus, obrigado. Obrigado. Como eu precisava dessa confirmação, irmãos. Até para falar para vocês aqui hoje, entendeu? Porque de verdade, irmãos, a nossa vida comunica alguma coisa para as pessoas. Amém? A nossa vida comunica para as pessoas. Algumas semanas atrás, nós tivemos lá no Jardim São João com os irmãos ministrando também. O Edu e a Pri estavam lá e me chamaram. E aí eu fui compartilhar uma palavra. Só que eles tinham um tema lá. O tema era porção dobrada. Porção dobrada. Tempo de porção dobrada, Edu? E aí, quando a gente ouviu o tema assim, eu falei: ixi, esse tema aí é meio tendencioso, Falei, você já pensa logo, um tema assim, ainda mais que eu já ministrei sobre isso outras vezes, e a gente tem essa tendência de trazer por aquilo que a gente quer ganhar de Deus, enfim, E aí eu fui ministrar ali e comecei o tema, falei: Senhor, de alguma maneira, o Senhor me usa aqui. Logo eu lembrei, o texto que fala sobre isso é o texto lá de 2 Reis, que Elias, 2 Reis 2, Elias ele fazendo um monte de sinais, prodígios e maravilhas, e Eliseu viu todo aquele mover de Deus usando Elias ali, e aí Elias no meio do caminho pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te faça? Aí Elias fala para ele, Eliseu responde: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Vocês lembram desse texto? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aí eu li isso para os irmãos, Aí eu falei assim: irmãos, porque de verdade, Eliseu, ele viu Deus usando aquele homem com poder e grande glória, e ele desejou aquilo. Aliás, ele desejou ser 2 vezes mais, Porque a gente é assim, a gente nunca quer ser igual ao outro, a gente quer ser melhor, irmãos? Ser igual não tá bom. E Eliseu, ele falou: não, eu quero ser 2 vezes mais, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E eu falei para os irmãos: irmãos, mas eu quero te dizer uma coisa, que às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas de verdade, mais do que ser usado por Deus, a gente precisa aprender a agradar a Deus. Porque infelizmente na palavra, irmãos, muitas pessoas que foram usadas por Deus, mas não agradaram a Deus. Amém?
Muitas histórias a gente já leu, a gente conhece a história de Sansão, quanto ele foi usado por Deus. Mas será que ele agradou a Deus? A gente conhece a história de Balaão, que foi usado por Deus, mas não agradou a Deus. A gente conhece a história, até mesmo de Saul, a história de Salomão. É usada até hoje quando a gente lê lá os provérbios de Salomão, não é? Mas será que agradou a Deus? Então, de verdade, irmãos, o nosso foco, a tônica do nosso dia, eu fiquei com isso no coração, a tônica do meu dia é agradar a Deus. Amém? A tônica daquilo que você vai fazer, o teu alvo, o teu motivo, é fazer para a glória de Deus. É fazer para que Deus tenha prazer, Deus tenha alegria naquilo que a gente faz, naquilo que nós somos. E aí, irmãos, mas tem alguém na Bíblia que agradou a Deus mesmo no tempo em que não era usado por Deus. Tem alguém que foi e que agradou de verdade o Senhor, mesmo no tempo em que Deus não usava. Jesus. Amém? Marcos, capítulo 1, verso 11. Eu vou falar para a gente não estender. Diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Jesus, ele agradava a Deus, mesmo sem nesse período, nessa hora em que Deus fala isso, quando ele foi batizado ali. A gente sabe da história que Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus ainda não tinha feito sinais, prodígios, maravilhas, mas ele agradava a Deus. Amém? A vida dele agradava a Deus, a maneira como ele vivia, ele se portava, porque ele sempre foi manso e humilde. E o que agrada a Deus, irmãos, é uma vida de mansidão e humildade. Amém? O que agrada a Deus é ser alguém como ele é, manso e humilde. Logo, a nossa missão é tão somente agradar ao nosso Deus. Amém? O que você tem feito para agradar a Deus? O manso e humilde, irmãos, é alguém que é conduzido facilmente, é alguém que é obediente, que não se porta com altivez, que não se acha melhor, que não procura a glória dos homens. Mas eu quero te falar uma coisa agora. Apesar de Jesus ter essa postura de mansidão e humildade, mas sabe o que é incrível? Que aonde ele chegava, as coisas eram transformadas. Amém? Apesar de ele ser manso, na dele, humilde, obediente, tranquilo, mas onde ele chegava, alguma coisa acontecia. Amém? Eu não preciso nem falar que ele está aqui hoje. Amém? Ele está aqui hoje, irmãos. O nosso Senhor está aqui. E aonde ele chega, as coisas são transformadas. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos vivendo 2022 depois de Cristo. Significa que quando Jesus chegou, houve um rompimento, houve um mover de águas, houve um basta, começou algo novo. Isso é chocante, irmão, sabe por quê? Porque esta delegação, esta mesma unção, esta mesma autoridade, ele passou para nós. Amém? Porque nós somos de verdade as pessoas que agora expressam a glória de Deus. Nós somos aquele a quem Deus escolheu para ser como o seu Filho amado Jesus. Então o que eu quero te dizer, meus queridos irmãos, é que nós precisamos tomar posse daquilo que nos foi confiado. Jesus falou: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ele não, irmãos, ele diz: vocês são. Ele está afirmando, ele está colocando sobre nós essa autoridade.
Ele está dizendo, vocês são igual a mim. Aonde vocês chegarem, vocês vão trazer luz, vão trazer sal, vão fazer a diferença, vai acontecer alguma coisa. E nós precisamos, irmãos, de certa forma, nós precisamos agarrar nisso que Jesus falou. Que ele não estava brincando quando ele disse isso. Eu preciso ficar aqui, né? Desculpa. Rapaz, vai dar trabalho isso. Eu preciso ficar aqui, né, Gladys? Tá bom. Não dá para virar. Eu vi uns câmera 2 agora, vou para lá. Não é, irmãos? A gente precisa ser igual ele é. Por isso que eu contei essa experiência que eu tive. Eu não sei o que aconteceu, o que aquela mulher viu, mas ela viu a presença de Deus em mim. Irmãos, se o Rei da Glória diz que você é luz, você é luz. Amém? Não foi qualquer um que disse, não foi uma palavra jogada ao vento. Vós sois luz do mundo. A esperança do mundo está em nós, irmãos. Vós sois o sal da terra, irmãos. Sabe o que é o sal? O sal é o que traz sabor à vida, é o que traz sabor à comida. Você come uma comida sem sal, não tem graça. Sim ou não? E eu gosto bem salgada mesmo. O sal faz a diferença na comida. Mas sabe o que é interessante? Que você não vê o sal na comida. Né, Junião? Aprendi isso com o Junião ali. Você olha para a comida e fala assim, essa comida está salgada. Você exagerou, amor. Não, você não vê o sal. Ele faz a diferença. Sabe o que é interessante? Que Jesus nos chamou para fazer a diferença, irmão. E que nós vamos fazer a diferença. Você vai fazer a diferença aonde você chegar. Por isso nós precisamos saber qual é a nossa missão. Nós precisamos saber disso, para onde nós vamos. O que está acontecendo? Eu preciso saber para onde eu estou indo, irmão. Da onde eu venho, para onde eu vou. A gente não pode mais viver um evangelho medíocre, irmãos. Ou um evangelho morno. Onde nada acontece, parece que é sempre os mesmos problemas, as mesmas coisinhas, as mesmas picuinhas. As mesmas dificuldades, as mesmas meninices. Cara, Jesus falou que eu sou luz do mundo, que eu sou sal da terra. Jesus, e sabe o que é a luz? A luz é aquilo que é onde há escuridão, onde há trevas. Se você bater no interruptor, na hora as trevas vão embora. Olha a comparação, irmão. Nós precisamos despertar e deixar as coisas que se passaram para trás. E começar a assumir a nossa postura diante do Senhor, irmão. É isso que está queimando no meu coração. Eu não posso mais ser como eu era. A gente leu essa semana em Marcos 2. Sabe que Jesus, quando Jesus fala que vinho novo precisa ser colocado em odre novo. Não dá para a gente querer mudar as coisas fazendo as mesmas coisas que a gente fazia no passado. É tempo de sermos transformados, irmão, para viver o novo de Deus. Amém, irmão? A gente teve domingo passado lá com os irmãos da Assembleia, Ministério Belém. E lá era outro tema, o tema lá era missão. Eu falei para os irmãos, se você não souber qual é a tua missão, se você não souber para onde você está indo, da onde você vem, para onde você vai, o que te aguarda, você está perdido. Vivendo um evangelho de Alice no País das Maravilhas. Que romântico. Né? Ai, que romântico. Lindo. Sou evangélico. Ai, que lindo. Que romântico. Um dia Alice estava lá nos País das Maravilhas, andando na floresta. Aí seus Smurfs. Ixi. Essa música dos Smurfs. Quem é do tempo dos Smurfs aí? Vai denunciar aí, né? A idade. E aí a Alice está lá. Chega uma hora que ela chega numa bifurcação. Existem dois caminhos. Lembra dessa parte? E aí ela encontra um gato bizarro. Lembra do gato? Cabeção desse tamanho, um corpinho desse tamanho, a cabeça desse. Que bizarro aquele gato. E ela pergunta pro gato assim: ô gato, que caminho eu devo seguir? Aí o gato responde: Where going now?
Em inglês, né? Porque agora... né? Agora eu sou... né? Hoje eu acordei... Como é que cadê a Duda? Eu acordei como hoje, Duda? Hoje eu acordei meio americanizado. Aí o gato perguntou pra ela, pra onde você quer ir? Aí ela falou assim, I don't know. Eu não sei. Aí o gato responde, então, agora vai ser em português mesmo, tá? Então qualquer... Oh, irmão, não, deixa pra lá. Aí o gato responde, então, se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Amém? E eu falei pros irmãos lá, eu falei, irmão, se a gente não souber para onde a gente está indo, qualquer religião serve. Se nós não soubermos quem nós somos, para onde vamos e o que viemos fazer nesta terra, qualquer caminho serve, qualquer religião serve. Se for só para distribuir cesta básica e fazer ação de caridade, os espíritas fazem isso, fazem muito bem, aliás. Amém? Nós vamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber de verdade, irmãos, o que está acontecendo com a gente. Porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Fala assim, eu preciso fazer a diferença. Amém? Nós precisamos fazer a diferença. Quer saber uma coisa, irmão? Não é pretensão, não. Mas de verdade, foi Deus que falou isso. Nós somos a solução para esse mundo. Eu quero colocar, sim, um peso de responsabilidade. Nós somos a resposta para esse mundo hoje. Não adianta ter expectativa em qualquer outra coisa. A resposta está em você, irmãos. A resposta está em mim, a resposta está em nós. Nós tivemos uma experiência agora, 2 semanas atrás, né, amor, com os Afeganistão. E vou deixar o Roberto contar. Come on, please. Come on. Come on, let's go. É para falar em português ou em afegão? E agora eu já sei falar em afegão. Ah, tem que ficar aqui, né, Du? Desculpa. Não me dá oportunidade não, viu, gente? Porque não presta me dar oportunidade. Não, irmãos, queria só compartilhar rapidamente assim, umas experiências que a gente tem vivido, uma coisa meio maluca que Deus tem feito aí. Eu e a Paula, a gente está num mistério aí, né, que a gente está tentando entender o que Deus quer. E Ele já trouxe algumas palavras, colocou algumas coisas no coração da Paula já há um tempo atrás, né, e as coisas estão caminhando e a gente está assim eufórico. Assim, em inglês diria excited, mas em português não seria excitado, mas seria empolgado, isso, empolgado, ao mesmo tempo amedrontado, apavorado, desesperado, né? E é assim que a gente está, essa é a nossa condição, né? Minha, da Paula, do Marquinhos, do Gledson, da família, e é a condição que eu acho que queríamos compartilhar com toda a igreja. E eu estava meditando essa semana naquela palavra de... Agora eu vou fugir só um pouquinho da palavra. De Gênesis 11, que Deus o grupo, eles falavam uma única palavra, né, uma única língua. E eles resolveram construir aquela torre para chegar até Deus. E aí foi colocado várias línguas e colocou-se o povo em confusão. E eles foram espalhados pela terra. E eu penso que hoje Deus está querendo juntar esse povo, juntar esses povos, né? E aí, de repente, as coisas foram acontecendo e talvez a gente não vá sair dos nossos países para entrar no Paquistão, no Afeganistão, para entrar em outros locais de difícil acesso, mas Deus ele está trazendo o Paquistão, Deus ele está trazendo o Afeganistão para cá. Né? E aí nós tivemos essa experiência, de repente nós caímos de paraquedas, e fomos colocados, quando nos vimos, estávamos no aeroporto, esperando uma família afegã, vindo refugiada para cá, e conversando com a filha do Jamê, ela foi explicando sobre as condições das quais eles vêm, como eles vêm e tal. E assim, o Brasil ele não tem nenhum tipo de relacionamento com o Afeganistão. Nós não temos embaixada no Afeganistão. Nunca tivemos embaixadas no Afeganistão. E a nossa embaixada ela é no Paquistão.
Então, quem deseja fugir precisa chegar até o Paquistão, né? E de lá vir para cá. Só que a distância é como daqui no Rio. E assim, não é como você ir na rodoviária do Tietê, comprar uma passagem e ir tranquilamente até o Rio de Janeiro. Então as pessoas têm saído do jeito que dá, as pessoas têm chegado no Brasil sem documento, elas chegam em Islamabad na nossa embaixada, e o Brasil está trazendo as pessoas sem documento, está emitindo documento, assim, uma folha de sulfite igual essa aqui, com um selo oficial brasileiro, com os dados que a pessoa falar, o Brasil está aceitando essas pessoas e as pessoas estão vindo para cá. E aí nós tivemos a oportunidade, Paula em seguida teve a oportunidade, mais ainda, porque ela esteve 2 vezes no aeroporto recebendo pessoas, e Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo. A gente não tem entendido exatamente o que Deus quer, mas a gente tem entendido que Deus está querendo que nós nos movamos. Amém? Deus, a gente tem entendido. Vieram as americanas, que vieram parar também no nosso colo, né? E ficamos com elas aí por quase um mês. Claro que elas gostariam de ter estado com a igreja inteira, mas é aquilo que aconteceu lá em Gênesis 11 ainda é hoje uma dificuldade, porque a língua ainda é uma dificuldade de relacionamento, mas não é um impedimento total, né? Porque, afinal de contas, Deus ele está unindo de novo aquilo que foi separado lá atrás, por causa de uma motivação errada. Eles queriam mesmo era fazer o seu nome cérebre. Embora eles quisessem chegar a Deus, eles queriam fazer o nome cérebre. E hoje Deus ele está unindo de novo as nações, está unindo de novo os povos. Então, o clamor do nosso coração, e que a gente queria compartilhar com a igreja, é que o seu coração também esteja aberto, é que você, dia e noite, possa se lembrar dessas pessoas, se lembrar da maneira como eles têm saído. Não posso ficar falando aqui, mas se você quiser escutar a maneira como eles saem de lá, a dificuldade que têm encarado, que têm enfrentado, né? A Paula pode compartilhar, eu posso compartilhar o pouco que a gente sabe, porque a gente não conseguiu conversar por causa da dificuldade da comunicação, mas o Senhor ele tem feito, e eu creio nisso, e eu queria clamar mesmo para que a igreja pudesse estar orando por esses países, em especial pelo Afeganistão, que pela primeira vez em 20 anos voltou para a lista do país mais perseguido aos cristãos. A Coreia do Norte deixou esse posto, e esse posto foi assumido esse ano pelo Afeganistão. Então, gostaria de pedir que os irmãos clamassem por isso, para que a gente pudesse, de alguma maneira, servir com as nossas vidas, com as nossas orações. Talvez a gente não vá para lá, mas Deus está trazendo a missão para cá. Isso eu tenho certeza absoluta. Deus está trazendo a missão para cá. E glória a Deus, irmãos, porque a gente precisa estar pronto para isso. Amém? É por isso que eu falo que já não dá mais para a gente continuar com os nossos mesmos probleminhas. Porque tem gente chegando de verdade que precisa de Jesus. Precisa da luz que há em nós, que há em você. E sabe o que mais marcou a nossa vida? Que quando a gente foi pegar esse casal, a Síndic, a Síndic, né, Paulo? A Síndic. Ixi, estou chamando a mulher errada o tempo todo, então. Falando com ela. Ela falou uma coisa muito interessante. Assim, ó, quando chegar lá, não fale de Jesus para eles. Não fale de Jesus. Na hora você assusta, né? Por quê? Porque eles são adoradores de Alá. São muçulmanos. Estão chegando. Ela falou, só sirva a eles. Ame. Deixe que eles vejam Jesus na vida de vocês. Amém? E sabe o que tem acontecido? Ela compartilhou com a gente. Muitos desses que têm chegado, vendo o amor da igreja, vendo o mover, vendo os irmãos se doarem, servindo, leva para o hotel e viaja com essas pessoas e faz toda essa correria sem nada em troca. Eles perguntam assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Constrangidos com amor. Aí sim entra o evangelho. É porque o nosso Senhor nos mandou fazer. Quem é o teu Senhor? Jesus. Amém?
Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Sabe o que tem acontecido, né, amor? Ô, Paula? Muitos desses têm entregue a sua vida a Cristo, irmãos. Deus está unindo os povos de novo, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? A urgência de nós tomarmos posse disso. Aquilo que nos foi confiado. De nós de verdade expressarmos a vida de Cristo, irmãos. De todas as formas. Sabe o que eu estava lendo lá em João, capítulo 21, verso 25? Diz que Jesus... Aliás, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia em todos os livros da terra. Se fosse escrever tudo o que Jesus fez em 3 anos de ministério. Sabe que eu creio, irmãos, que Jesus, ele deveria olhar para algumas pessoas e o olhar dele já curava aquelas pessoas. E não está escrito. Sabe o que eu creio, irmãos? Que Jesus, ele se abaixava, se curvava para ajudar alguém. E nesse abaixar, essa pessoa era liberta. Sabe o que eu creio, irmãos? Que Jesus, ao tocar em alguém, a Bíblia diz que uma mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, irmãos. Amém. A Bíblia diz que Pedro, quando andava pelas ruas, os enfermos eram colocados nas calçadas e quando a sombra de Pedro se projetava, os enfermos eram curados, irmãos. Meu Deus, quanta coisa! Quanta coisa! Por quê? Porque exalava a vida de Deus, irmãos. Porque a luz está chegando. A luz está chegando. E é isso que nos foi confiado, irmãos. É incrível como um simples gesto que a gente faz pode alcançar alguém. Amém? É incrível como uma simples atitude que a gente tem, a gente pode alcançar pessoas. Você pode quebrar com toda a oposição. É incrível. Às vezes eu estou lá em casa, eu pego o violão e começo a tocar muito ruim, né? Porque sabe como é que eu sou, né? E ainda bem que lá em casa ninguém conhece de música. Eu começo a cantar uma música, mas daqui a pouco está todo mundo cantando. Alguém cantando lá no outro cômodo, lá cantando a mesma coisa, não muda a estrofe. Às vezes já parei de tocar o violão e a pessoa está cantando lá a mesma estrofe. Porque a gente vai contagiando, as pessoas estão ao nosso redor, irmãos. Está entendendo? A gente vai contagiando as pessoas com aquilo que Deus confiou em nós. A vida de Deus em nós vai alcançando as pessoas. É por isso que eu quero te animar. Não desanime mesmo, irmãos. Não desanime. Tem água aqui. Porque enquanto você está orando, você está buscando, você está agindo bem com o teu marido, com a tua esposa, você tá lendo a palavra, fique em paz, irmãos. Deus está alcançando os teus. Você está influenciando a sua família. Ah, mas o meu marido não se converteu ainda, mas ele vai se converter porque a luz está na tua vida. Ah, mas o meu filho está meio desviado, ele virou a cabeça. Fique em paz, o Senhor é contigo. Fique em paz, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Porque a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Posso ouvir um amém? Fica tranquilo, porque enquanto você está vivendo na dispensação de Deus, alguma coisa está acontecendo. Deus está movendo as águas. E nós precisamos tomar posse disso, irmão. Nós precisamos encarar de verdade quem nós somos e para que nós estamos nesta terra. Para influenciarmos. Para influenciarmos, irmão. Para as pessoas virem, sentirem a presença de Deus na sua vida. João 13, a Bíblia fala que Jesus, ele revela ali o segredo da felicidade, mas mais do que isso, ali é desatado o ciclo do amor. Porque enquanto você lava os pés do seu próximo, enquanto você vai lavando o pé de aquele ele é atingido por esse amor através do serviço, e depois ele começa a servir outros e vira um ciclo de amor. Amém? Não pare, não deixe de crer e servir, não deixe de amar, não deixe de expressar esse bom perfume de Cristo, meus irmãos. Não podemos deixar de crer naquilo que nos foi colocado como responsabilidade. Como é que você tem reagido, irmãos?
Como é que você tem influenciado as pessoas ao seu redor, irmãos? Como é que as pessoas... Sabe uma boa maneira de a gente saber como é que a gente está? Como é que nós estamos influenciando? É só olhar para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Se as pessoas têm expressado uma mudança, tem acontecido algo, é porque Deus está usando a sua vida. Uma das maneiras de a gente perceber é como as pessoas ao nosso redor estão sendo transformadas. Amém? Creia nisso, creia nisso. Creia, irmãos, que a tua vida ela expressa alguma coisa. É mais do que uma pregação. É um estilo de vida. É um estilo de vida. As pessoas ao nosso redor, você sabe que Deus colocou no meu coração, as pessoas vão ser aquilo que você é. Não é? Você já viu, às vezes a gente vê os nossos filhos, você pode ver, eles têm a mesma característica nossa. Eles têm. Outro dia eu falei lá também lá na Assembleia, a Duda tem meu perfil, assim, igual eu. Tem gente que fala, filho de peixe, peixinho é, né? Mas é que a verdade, irmão, a gente vai influenciando as pessoas. As pessoas ao seu redor vão ser como você é. Então, deixa exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Deixa o bom perfume de Cristo exalar. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo. E nos deu esse dom de influenciar. Se alguém abrir a boca aí no meio de vocês, é capaz de me dar sono aqui também. E aí eu abro a boca aqui e daqui a pouco está todo mundo abrindo bocão aí. Porque a gente começa a influenciar através de pequenos gestos. Eu quero desafiar você a isso, irmãos. A ser um influenciador nos dias de hoje. Amém? A ser alguém que de verdade vai exalar o bom perfume de Cristo. De verdade, irmãos. Essa é a proposta para nós do Evangelho. A gente viveu um Evangelho de maneira íntegra, intensa e integral. Sermos as cartas vivas do Evangelho de Deus, não escrita em tábuas de pedra, mas em coração humano. Que o seu reagir, que as suas atitudes possam apontar para Deus. Tudo que nós somos, nós vamos influenciar as pessoas. Lá no escritório é um barato, né? A gente trabalha tudo perto ali, tudo junto. E o Juninho não está aqui hoje, que foi levar a esposinha no médico. Ele chegou lá e ele falou assim, mas eu nunca me imaginava falando com o cliente, negociando com o cliente. E hoje ele faz isso sozinho com os pés nas costas, né? Mas por quê? O convívio ali comigo, com o Alexandre, com o Vinícius, né? Aquele é Vinícius. Comigo, com o Vinícius, acabou influenciando ele também. Tem gente que liga lá no escritório, pensa que está falando comigo, pensando que tá falando com o Mateus. Dá um desânimo, irmãos, isso. Brincadeira, Mateus. Só para quebrar o gelo. Pensa que tá falando com ele, porque a gente acaba pegando a mesma fala. O mesmo jeitão, né, Mateus? O Vinícius também, tem gente que pensa que tá falando comigo, que tá falando com ele. Dá um desânimo, né, Vinícius? E aí? Mas por quê? Porque a gente começa a ser tudo igual. A gente começa a falar as mesmas coisas. A gente começa a parecer um com o outro e todos com Cristo. Amém? E essa é a proposta, irmãos. A gente comunicar a vida de Deus às pessoas. Só o fato de você viver. Deus está comunicando algo através da minha vida e da sua vida. Deus está comunicando algo. A vida de Deus é comunicada enquanto nós estamos vivendo. Eu sei que esse é um assunto para a maioria já sabe, já conhece, já ouviu. Mas que Deus venha acender essa chama hoje no nosso coração, irmão. Puxa, como eu tenho saído de casa, eu falo, Deus, acende essa chama no meu coração. Precisa acontecer alguma coisa, meu irmão. Eu fui na padaria hoje de manhã, eu fiquei já pedindo pão para um menino, já pensando, Senhor, como é que eu vou ser usado aqui? Né? Como é que eu vou ser usado?
Irmãos, isso tem que ferver dentro de nós. Amém? Ferver enquanto você está atendendo o teu cliente lá, enquanto ela está... Alguma coisa Deus está comunicando a essa pessoa. A gente precisa crer nisso, irmão. É por isso que eu acho que a gente precisa lutar para se manter vivo. Se eu ficasse doente, eu ia lutar com todas as minhas forças para me manter vivo. Sabe por quê, irmão? Para que esta terra possa ter mais tempo para ver a glória de Deus através da minha vida e através da sua vida. A gente só está vivo para isso, para manifestar a glória de Deus. Jesus, ele morreu a nossa morte, lá em 2 Coríntios 5,15. Sabe para quê? Para nós vivermos a sua vida. Amém? Se Jesus morreu a minha morte, era para eu estar naquela cruz, era para eu ter morrido, era para eu ter sido colocado em vergonha. Ele morreu, então é justo que eu viva a sua vida. É justo que eu viva a vida de Deus, é justo que eu seja como Ele é. É justo que as pessoas olhem para mim através da humildade, da mansidão, do meu serviço, do amor ao próximo, ele seja alcançado. Amém? Nós precisamos tomar posse disso. Jesus nos chamou para isso, irmãos. Os discípulos andavam com Cristo e se tornaram cristãos. Jesus nos chamou para segui-lo. Amém? Quem quer seguir Jesus aí? Jesus não nos chamou para estudá-lo. Amém que a gente estude ele, conhece sobre ele. Mas é mais do que isso, irmãos. Os fariseus conheciam de Jesus, do Messias, sabiam até o lugar onde Jesus ia nascer, deu até o endereço lá para o rei, não foi? Mas não seguiam Jesus. Nós fomos chamados para segui-lo, para andar nos passos dele, para ser como ele é, para que as pessoas vejam a vida de Deus através da sua vida e da minha vida. Então, irmão, não é o quanto eu sei dele, é o quanto eu sou igual a ele. O quanto você tem se parecido com Jesus. Algo ficou no meu coração essa semana, que eu falei para Paula, inclusive, estava lá em casa, eu falei, é tempo de nós amadurecermos. É tempo de amadurecermos. Não dá mais, irmão. Também lembra que eu falei o antes de Cristo e depois de Cristo? Chegou esse tempo. Chegou o tempo, irmão. Não dá mais, irmão, para viver mais um evangelho romântico. Acabou. Alice nos Países das Maravilhas, acabou, irmão. Agora é sério. É sério, irmãos. Deus está mandando gente de outras nações para cá. O que a gente vai dar para essas pessoas? Amém, irmãos? É tempo de a gente... Sabe quando dá aquele tapa na mesa? Agora chega. Sabe quando a gente tem um dia na nossa vida que a gente perde a paciência com aquilo que já era para ter vencido e acabado. E fala, agora chega. Agora eu não caio mais nessa. Não é? Dá um tapa na mesa e fala, agora chega. Eu vou viver o evangelho de verdade. De verdade, acabou a brincadeira. Acabou o romantismo. As pessoas estão morrendo lá fora, irmão. A gente está perdendo gente, a gente está perdendo família para o mundo, irmão. Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, irmão. Porque muitas vezes por causa das nossas melindres, por causa muitas vezes, irmão, dos nossos próprios afetos. Porque de verdade, irmãos, quando eu não estou alinhado com o coração de Deus, meu irmão, de verdade, nós nos perdemos os nossos próprios afetos. Eu estou incomodado comigo mesmo, irmão. Por isso que eu estou aqui me derramando, irmão. Estou dando bronca em vocês. Não é isso, mas eu estou incomodado. Eu preciso mudar também. Alguma coisa precisa acontecer. Não é possível que eu me relacione com as pessoas e nada acontece. Chegou um tempo de nós nos levantarmos e falar, de verdade, Senhor, conta comigo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se Jesus diz que você é a luz do mundo e o sal da terra, é porque você é, irmão.
Ele não estava brincando quando ele disse isso, não. Ele não estava brincando com a gente, ó. Se você ainda não é luz, mas pode ser um LEDzinho, então. Não, irmão, você é a luz de verdade, é o que vai fazer diferença. Deus conta com isso. Meu Deus, Deus conta com isso, irmão. Eu preciso estar alinhado com o coração de Deus. Eu preciso estar alinhado com o coração de Deus. Eu não posso mais ficar preso nos meus probleminhas, nas minhas coisinhas, irmão. Meu Deus, tem coisas na nossa vida que já era para ter sido vencido já faz tempo. Mas a gente fica remontando. Chega disso, irmão, chega. Vamos nos levantar em autoridade. Amém. Em humildade, sim. Em mansidão, sim. Em obediência, sim. Mas com ousadia e intrepidez. Sabendo quem nós somos e para onde nós vamos. Sabendo que nós somos escolhidos por Ele. Não foi vocês que escolheram a mim. Não foi, eu escolhi vós outros. Eu escolhi vós outros. Para que vocês deem fruto e os vossos frutos permaneçam. Permanecer na videira, disse Jesus. Permaneça na videira, irmão. O fruto ele vai acontecer se nós permanecermos. Amém? Eu quero orar com vocês, irmão. Eu não vou mais estender aqui. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que Deus, de verdade, o Espírito Santo venha acender essa chama dentro dos nossos corações. Amém? Para que a gente seja de verdade a carta viva do Evangelho de Deus. A gente seja de verdade aqueles a qual as pessoas vão conseguir ler as Escrituras através da nossa vida. No seu relacionamento, no seu dia, no seu trabalho, com as pessoas que se aproximarem de você, alguma coisa vai acontecer.